Uma boa noite e a paz a todos os irmãos que estejam do outro lado desse vídeo. E também aqueles que estão nos assistindo agora neste momento. Peço aos irmãos que dê o seu like e se inscreva em nosso canal, o Despertar 607, para a glória de Deus. Amém? Vamos ler aqui o capítulo 115 de Salmos, ou Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, e Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confia no Senhor, e Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e os vossos filhos. Seja bendito do Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os desce ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Esta palavra, irmãos, é uma palavra de Salmo, capítulo 115. É uma palavra que está sendo direcionado para aquelas pessoas que são idólatras. O que é ser idólatra? Pessoas que seguem um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de plástico, um pedaço de qualquer coisa e coloca aquilo como se fosse um Deus. E aí onde vem o problema, né? Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos do homem, das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Olha só o que acontece, irmãos, com a idolatria. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Olha quantos adjetivos existem numa peça de idolatria. Uma pessoa muitas vezes acha que aquele pedaço de alguma coisa é um santo e o adora. Mas a Bíblia, ela condena veementemente esse tipo de conduta, se as pessoas não sabem. Isso é uma coisa terrível.
No Velho Testamento, irmãos, muitas nações foram ser escravas. Deus até permitiu que fossem escravos por causa de tal idolatria. Quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu. É a Bíblia que está falando. Por que você acha que aquele povo foram ser escravo na Babilônia? Vocês acham que foi por causa de quê? Foi por causa de idolatria. Simples assim, né? Simples assim. E quantas religiões hoje não adoram algum pedaço de alguma coisa dizendo ser um Deus? Mas a Bíblia diz claramente: adorar a Deus em espírito e verdade. E não num pedaço de qualquer coisa, achando que é um Deus. Quando as pessoas fazem isto, a pessoa está virando as costas para quem? Para Deus, para o verdadeiro Deus. Isso é um perigo muito grave, né? Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então, a gente vê claramente o quanto que milhares de pessoas neste mundo estão sendo enganadas por causa dessas coisas. A Bíblia tem uma palavra na Bíblia que ela diz assim: as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Então a pessoa que é idólatra, por que ele é idólatra? Porque ele não conhece a Escritura, ele não conhece a mensagem da Bíblia. Por isso que ele comete tais erros. E esses erros, irmãos, ele leva você diretamente, sabe para onde? Para o inferno. Essa que é a realidade. A pessoa que é idólatra não vai para o céu. Se a pessoa que é idólatra achando que vai para o céu, está enganada, ele não vai para o céu. Então as pessoas colocam um pedaço de alguma coisa e diz que aquele é o santo tal. É um santo tal porque vai levar ele para o inferno. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso. Não porque eu estou falando, mas porque esta é uma palavra que está escrito na Bíblia. Lá em Êxodo 20, se eu não me engano, verso 4 em diante, está dizendo assim: visitarei a maldição dos pais nos filhos da terceira à quarta geração. E ele está falando sobre o que ali? Está falando sobre idolatria. Não faça imagem de escultura, não se incline para tais situações. A pessoa que se inclina para tais coisas, ele está cometendo um erro muito grave, irmãos. Muito grave. Muito grave. Está aqui, ó. É o capítulo 20. Capítulo 20 do... Engraçado que eu abri a Bíblia bem em cima, né? Engraçado. É o capítulo 20 de Êxodo. O verso 4 em diante. Está dizendo assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não te encurvarás. Veja bem. Não encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a gente percebe que é muito clara a Bíblia. Infelizmente tem muitos religiosos que cultuam imagens, achando que aquelas imagens vai salvar ele, vai levar ele para o céu. E não vai. Não vai. Por quê? Porque isso é contra
os mandamentos de Deus. Isto é contra os mandamentos de Deus. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos que neles confiam. Então, as pessoas se inclinam para uma imagem, ou até mesmo para uma pessoa. Isso é uma idolatria terrível. Então, eu peço para que os irmãos não façam isso. Porque eles estão achando que vai para algum lugar e não vão. Porque isso é uma coisa terrível. Porque você não sabe quem está por detrás daquela imagem. E quando você pede por aquela imagem, muitas vezes você não está pedindo para Deus. Porque Deus não se adora através de imagem. Porque a Bíblia é muito clara, como eu já havia dito antes, né? Você tem que amar a Deus, né? Servir a Deus adorar a Deus através do Espírito, né? E da verdade. É através do Espírito, irmão, e da verdade. Não é num pedaço de alguma coisa que você vai adorar a Deus. Quando você faz isso, você se compromete. Você faz um pacto com aquela situação, que eu não quero falar o nome aqui. E você começa a criar um problema para você e para os seus filhos, para a sua descendência. Aí entra naquela situação, né? Que eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Como está em Êxodo 20, o verso 5. Então, nós temos que entender isso claramente, irmãos. A gente tem que entender isso claramente, porque a palavra ela é muito clara. E aqueles que o fazem contrário à palavra, vai pagar um preço muito alto. Não vale a pena. Não vale a pena. As pessoas erram por não conhecer as Escrituras. A pessoa muitas vezes é idólatra. Por quê? Porque não conhece a Escritura. Porque acha que está o bam, bam. Mas não é. Não é. Ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas. No momento que você sai do seu corpo e vai para o mundo, porque todo mundo morre um dia, então ele vai presenciar a dura cena que ele plantou aqui na terra. Porque a Bíblia diz, né, que todos aqueles que fazem as coisas aqui neste mundo, ele leva para o outro lado, né? Quem faz as coisas aqui, quem planta aqui, vai colher do outro lado. Seja bom ou que seja mal, vai colher do outro lado. Vamos plantar coisas boas, claro, para a gente colher coisas boas. Quem planta, colhe, não é verdade? Então, esta é a palavra, é uma reflexão bíblica, né? Muito clara para as nossas vidas. Porque muita gente está aí há anos e não conhece o verdadeiro sentido de ser guiado por Deus. A Bíblia diz lá em Marcos 16, está dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. É simples assim. Entendeu? E aqueles que foram batizados, que acreditaram e foram batizados, né? A palavra estará com eles. O Espírito de Deus estará com eles. A Bíblia até fala: pegarão em serpente e não serão mordidos. E mesmo que se for mordido ou beber qualquer coisa mortífera, não morrerás. Para você ver o peso da palavra que está nas pessoas. Isso é muito importante. Expulsarão demônios em meu nome, em nome de Jesus. E eles irão embora.
Então, esta é a palavra clara, objetiva no trabalho de Deus, irmão. Amém? Vamos ficar com essa palavra. É uma reflexão para as nossas vidas. Amém?